Eu, na verdade, queria abordar um tema que eu acho que é muito importante e foi produto de reflexões que eu fiz com algumas pessoas, com alguns camaradas, com uma galera tal, sobre a situação política atual, né? E eu percebi, conversando com muitos camaradas, que a esquerda tem um problema muito grave, tem um problema muito sério, que é o problema de se colocar num lugar de esclarecimento superior em relação às outras pessoas. Explico. Essas eleições, sobretudo a municipal para São Paulo, mostraram a ascensão do Pablo Marçal, né, do seu discurso e tal, e com ela veio muito dessa questão de perceber o quanto o Pablo Marçal tá mentindo, tá descumpriu a lei, não sei o que lá. E eu acho que muitas críticas que foram realizadas a esse discurso, né, a essa movimentação, vão por um caminho um pouco complicado, que é o caminho da ideia de que as pessoas votam no Pablo Marçal. E aí você pode colocar, né, expandir esse fenômeno para outras figuras, para outras localidades, né? Mas as pessoas votam no Pablo Marçal, num Bolsonaro da vida, num projeto assim, porque elas são burras, né? Porque elas não conhecem o que é de fato o Pablo Marçal ou o que é o Bolsonaro e que, portanto, é parte de uma movimentação, né, é parte de uma movimentação racional, lógica, que as pessoas votam nessas figuras, né? E eu acho que esse discurso ele é muito perigoso porque ele acaba colocando a esquerda em um certo lugar de superioridade racional, de superioridade lógica, né? Como se o problema político das questões envolvendo as eleições, né, o estado atual das coisas, fosse uma questão relacionada à ignorância, fosse uma questão relacionada à falta de conhecimento, né? E que, portanto, se você garante o acesso ao conhecimento, isso automaticamente faz com que essa pessoa tome uma decisão que racionalmente, né, vai ser melhor, né? Vai ser mais legal. E eu acho que o grande problema é que a gente não leva em consideração, né? Muitos setores da esquerda não levam em consideração a própria dinâmica de como a economia política está organizada, né? De como a gente tem uma articulação, né, de projetos e políticas que acabam não focando nisso, né? Tipo, ninguém tá muito preocupado se é racional ou se não é racional, se é lógico ou se não é lógico, né? Quando a pessoa vai, por exemplo, votar num Pablo Marçal, num Bolsonaro da vida, tá ligado? Tipo, e aí a esquerda cai muitas vezes nessa justificativa, nessa argumentação de, o pobre é de direita, o pobre é burro, ele é tosco, ele é trouxa, né? E isso acaba produzindo um certo discurso que joga a galera que tem essas dúvidas, essas questões e tá, né, votando nessa galera, nesse povo, como gente estúpida, né? Como gente tosca, né? Tipo, e aí você acaba perdendo um pouco o fio da meada, porque será que a questão é realmente a ignorância das pessoas? E eu acho que não, né? Eu acho que não é isso. Eu acho que não é só o fato das pessoas não conhecerem o que está por trás, né, desse conceito, mas é muito ligado à própria ideia de que a esquerda não apresenta mais uma alternativa, não apresenta uma alternativa que seja atraente, atrativa, né, que não explore essas contradições. E aí, quando você se ancora nesse tipo de discurso, né, de falta de razão, de falta de lógica, de falta de pensamento, como se fosse uma questão de inteligência, você acaba caindo no mesmo discurso que instrumentaliza, né, que fala que o pobre é de direita porque ele é burro, né? Porque ele não tem consciência, né? E, de fato, os trabalhadores, eles não têm, muitas vezes, a consciência de classe meramente porque eles trabalham, né? Porque é isso, não é porque um trabalhador é explorado que ele se torna comunista, né? Não é porque um trabalhador percebe a sua exploração ou percebe sua condição de explorado que ele vai automaticamente aderir ao projeto comunista. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? O processo de conscientização do trabalhador é um processo que precisa ser visto, sobretudo, por uma ótica política, né? Como assim uma ótica política? Uma ótica que não seja pautada por essa ideia de mais ou menos formação, né? Porque isso joga a gente meio para aquele lugar muitas vezes de um academicismo, de um lugar de tipo, uma
um pensamento muito abstrato, muito racional, e as pessoas não entendem. E eu acho que quando a gente olha para a ascensão de fenômenos políticos como esses, a gente precisa ver, as pessoas não votam, as pessoas votam nesses grupos por quê? Porque esses grupos, de alguma maneira, estão falando coisas, né, apresentando propostas, apresentando uma visão de realidade que as pessoas se engajam, que para elas vale a pena viver. Então, será que, por exemplo, o fato de os comunistas não irem tão bem nas eleições, né, e a gente viu isso nas eleições municipais, é uma questão só de dinheiro? Só de ignorância das pessoas? As pessoas não querem saber? Elas são idiotas? Não, eu acho que não. Eu acho que isso, de alguma maneira, é subestimar, né, até a própria capacidade que a classe trabalhadora tem de encontrar e detectar seus problemas. Só que a gente tem um apreço muito grande, e isso é uma lógica bem iluminista, né? Um setor considerável da esquerda tem esse apreço meio progressista, né? E não no sentido de direitos, mas de um progresso da razão, uma ideia de que basta você ter ali os elementos à disposição, você tem acesso às informações e isso basta, né? Basta você acessar o conteúdo científico daquilo, ter acesso àquela crítica, e aí você voltar ou não, né? Você aderir ou não a um projeto, vira uma questão de concordância ou não. Então, tipo, acho que quando a gente vê, por exemplo, o Pablo Marçal foi um cara que foi condenado, ele é golpista, ele é não sei o quê, ele é não sei o que lá. Mas será que esse tipo de adjetivo serve pra alguma coisa? Será que alguém deixou de votar no Pablo Marçal por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, assim, eu acho que quando a gente olha pra esse tipo de ascensão, desse tipo de fenômeno, a gente percebe que não é esse conhecimento, não é tipo essa informação, até muitas vezes de um caráter moralista, né? Porque exatamente o que a gente recebe muito das pessoas, o senso comum é todo político é corrupto, por exemplo, né? Esse é o imaginário geral, esse é o imaginário do senso comum. Todo político é corrupto, nenhum político presta, né? Então, aonde que tá o problema, né? O problema tá no povo que não entende o que a esquerda está dizendo? Ou será que é essa esquerda que parte de uma perspectiva muitas vezes iluminista, né? Racional, da razão, da melhor escolha, blá, 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 e não vê a situação concreta. E não vê a realidade concreta. Porque não é só sobre ser a melhor escolha, né? A mais racional, a mais lógica, né? Aquilo mais inteligente, né? Não. Não é sobre isso, né? Não é sobre o melhor projeto, entre aspas, né? Não é. Porque esse projeto nem sempre vai ser melhor para a classe trabalhadora, né? Basta a gente lembrar aí que durante muito tempo os analfabetos não podiam votar no Brasil. Não podiam votar por quê? Porque os analfabetos não sabiam da sua política, né? Não sabiam das coisas. Não podiam votar porque o fato dos analfabetos terem o voto disponível a eles significaria uma quebra da hegemonia das elites e desse corpo social político que controla a política brasileira. Tá ligado? O voto para analfabeto foi legalizado, foi aprovado no Brasil em 1988. Então é a partir de 88 que a grande massa da classe trabalhadora passa a participar, né? E ela passa a participar muito orientada não por uma ideia de racionalidade, né? Não por uma ideia de razão pura, né? De conceito, de melhor. Não. Ela passa a participar como um agente político histórico. Ela passa a participar não porque ela vai ter só o domínio teórico do que é melhor, mas porque ela se percebe como agente de um processo histórico. Ela se percebe como um sujeito histórico presente na história e não alguém a ser tutelado. E eu acho que a esquerda, muitas vezes, acaba indo por esse caminho. E esse argumento de que a galera é burra, não sabe votar, reforça essa perspectiva. A ideia da tutela, né? A ideia de que nós sabemos o que é melhor para as pessoas, né? Nós sabemos o que é melhor. Só que como que a gente propõe isso, né? Como que a gente apresenta isso? Será que é meramente uma questão de racionalidade? Bom, se fosse isso, né? A gente acabaria reforçando essa lógica, né? Esse horizonte que se coloca muitas vezes de que a política deve ser tocada pelas pessoas mais inteligentes, pelas mais sábias, né? Pelos estratos mais formados da sociedade, né?
E eu acho que assim, a gente vê o quanto essa alienação está presente, né? O quanto essas informações sobre a sua realidade concreta, a realidade histórica da exploração do trabalho, elas estão ausentes do debate público, do debate político, inclusive da esquerda. Inclusive da esquerda, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a própria maneira de como as propostas políticas estão sendo colocadas, né? O Boulos, por exemplo. O Boulos, ele pegou várias propostas da Tabata e do Pablo Marçal. Porque, juntar o melhor dos mundos, juntar as melhores... Entendeu? Eu não quero nem saber de esquerda ou de direita. Eu quero pegar as melhores propostas e colocar elas no mesmo plano de governo, né? E não que não haja possibilidade de terem propostas boas de candidatos distintos, né? No pleito. Isso é possível. Mas, na realidade, e aí a gente volta para a história concreta, né? Os projetos que existem e estão sendo colocados como melhores para São Paulo ou nesse escopo geral, são projetos que, de alguma maneira, reforçam a própria dinâmica de organização e estruturação capitalista. E assim, é aquela coisa, vou pegar o melhor dos mundos e angariar voto. E não vai pegar voto. Não vai pegar voto. Não é isso, gente. É isso, as pessoas precisam entender isso. Não é sobre a melhor proposta. Não é sobre o que é melhor para São Paulo. Melhor para quem? Melhor para quem? Né? Sabe? Não é sobre... Eu acho que essa é a armadilha que a esquerda cai muitas vezes, né? Essa esquerda mais institucional, ligada assim. É um apreço a esse tipo de lógica super racional, né? Super tipo, não, as pessoas vão saber o que é melhor. Elas têm que saber o que é melhor. Que impede que as pessoas, que impede que esses grupos vejam o que está acontecendo, né? E beleza, as propostas do Pablo Marçal, elas são uma bosta para a classe trabalhadora. Uma bosta. Entendeu? São uma bosta. Não tô dizendo que é bom, né? Uma bosta. Mas por que fez tanto sucesso? Porque as pessoas são burras? Ou porque elas estão posicionadas, direcionadas em um certo lugar que provoca essa vontade da classe trabalhadora, né? De mudar de vida, de pensar outra realidade, de propor um outro mundo. Por que faz sucesso? Entende? Não é sobre quem é melhor ou quem é pior, quem é mais inteligente ou quem é menos inteligente, né? A questão é perceber o quanto o discurso da direita está conseguindo capturar esses ideais de projeto e esses ideais de alteração da sociedade e utilizar como combustível político. E aí ganha popularidade. E enquanto isso, esse apelo à racionalidade, esse apelo à razão, à lógica, à inteligência, blá blá blá, toda ladainha, acaba fazendo com que a classe trabalhadora se veja distanciada desse projeto, né? É uma coisa que não parece dizer a respeito da sua realidade. Não parece dizer respeito com aquilo que a classe trabalhadora efetivamente quer, né? Então, para mim, fica parecendo um pouco isso. São setores da esquerda que estão nesse lugar da tutela, né? Tipo, o que é melhor? O que é racionalmente melhor? Né? Aí depende, qual racionalidade a gente tá falando, né? Então, tipo, esse discurso do Pablo Marçal pode ser atrativo para a classe trabalhadora num primeiro momento. Pode ser, né? Pode ser atrativo. Mas a gente sabe que politicamente ele não é bom para a classe trabalhadora. Por quê? Porque ele vai submeter a classe trabalhadora a uma lógica de aprofundamento das contradições capitalistas que já existem. Por isso que é uma merda, né? Por isso que é um projeto que mantém a estrutura, que mantém essa ordem. Então, é foda, né? É foda, porque esse é o mesmo tipo de argumento que a gente olha, por exemplo, nos grandes noticiários. Qual que é o argumento dos noticiários, né? Para você fazer valer um projeto como o arcabouço fiscal, que é um projeto que concretamente é politicamente ruim para a classe trabalhadora, qual que é o tipo de argumento que o jornal O Globo usa, que os editoriais da burguesia vão usar? É uma questão técnica. É uma questão lógica. É uma questão de aquilo que é melhor, né? Então você se esconde por trás da tecnocracia, você se esconde por trás dessa lógica racional, dessa lógica da razão pura, para poder falar que isso é melhor e passar e foda-se. Né? Olha aí, os especialistas, né? É o discurso do especialista.
É o discurso do especialista. Ai, o Haddad é professor da IGV, do INSPER, de não sei o que, de não sei onde, né? Não, imagina, eu vou questionar a autoridade de um professor em relação a esse tema, né? E aí a questão é essa. Como que a classe trabalhadora está sendo organizada? Como que ela está pegando esses temas para ela fazer a crítica, né? Porque não é a crítica pela crítica. Porque é capaz. E aí por isso que o discurso olavista, por exemplo, o discurso do Pablo Marçal faz sucesso. Porque questiona essa autoridade, porque questiona esse lugar iluminista, assim, né? Mas questiona para um ponto reacionário, né? É um questionamento que, na verdade, visa ampliar as estruturas de dominação de classe. E por isso que é falso, né? Por isso que é enganador, né? Não diria enganador, né? Porque eu acho que ele reflete, muitas vezes, uma realidade que aquele trabalhador tem imediatamente acesso, mas é confuso no sentido de posição de classe mesmo, né? Você acaba perdendo essa questão. Você acaba perdendo essa parada. Não, e é isso, né? Para você. E aí que tá uma questão central, né? Que a Lia colocou. O discurso pronto é mais rápido para a classe trabalhadora consumir. Estudar leva tempo, né? Então, tipo, é óbvio que esses estudos, né? Essa compreensão, esse alcance da consciência política geral, ele é uma coisa que demanda tempo. E hoje o que a classe trabalhadora não tem é tempo para estudar, para viver, para ter lazer e tudo mais. E aí você cai nessas armadilhas de um falso discurso que visa produzir uma imagem de emancipação, mas que, na verdade, reforça suas posições, né? E aí, sem uma alternativa concreta que possa motivar e direcionar a galera para essa crítica, num sentido político, para a economia política, né, para entender que essa estrutura é assim, desse jeito, a galera vai aderir ao discurso que é falso. Claro. Óbvio. Porque parece verdade. Porque parece verdadeiro, né? E porque eu acho que esse discurso muitas vezes tem um apelo emocional, um apelo prático emocional de detectar essas questões que a esquerda não tem. Não tem. Não empolga. Não empolga. Tá ligado? Não tem um molho. Não tem um molho. As pessoas olham e falam, tanto faz, né? É meio que isso, né? Por quê? Acho que é um sinal, né? Se a classe trabalhadora tá olhando para um projeto e tá dizendo, parece e tal, meio tanto faz, isso é um sinal. E é um sinal, é um alerta vermelho, né? É um alerta pra gente poder ficar ligado e entender que, não adianta a gente achar que esse apelo à racionalidade, esse apelo ao técnico, à tecnocracia, vai ser suficiente. O cara é especialista. Foda-se. Foda-se, velho. É isso, sabe? Não importa. Não é isso que importa imediatamente. Não é isso que importa. Mesma coisa. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo. O panteão dos especialistas da medicina no Brasil. Ninguém questiona isso, né? Ninguém aqui questiona isso, que a galera que tá ali no CFM é uma galera capacitada, sob o ponto de vista racional, acadêmico e científico, blá, blá, blá. O CFM, Conselho Federal de Medicina, foi o Conselho Federal de Medicina que indicou o uso de cloroquina para combater Covid. Isso faz sentido? Isso é lógico? Não. Você pode até dizer, né? Tem uma linha do argumento que pode, mas eles são médicos, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Sabe? Só que não é verdade. Só que é isso, é uma posição reacionária, uma posição horrível, anticientífica. Pra quê? Pra manter um projeto político. Mesma coisa. A galera fala tanto do negacionismo, por exemplo, do Bolsonaro em relação à vacina e tal. Mano, você olha pro editorial do Globo, pro jornalismo liberal, você quer algo mais negacionista que isso? Você quer uma parada mais negacionista que isso? Que o jornalismo liberal dizendo que a economia brasileira vai muito bem, obrigado? Basta você olhar ao redor. Basta você olhar pro seu entorno, se vai bem assim, né? Se essa razão pura, se essa ideia da técnica de, se isso faz alguma diferença na realidade. Faz, né? Como ideologia. Como ideologia. E aí quando aparece um discurso que questiona essa racionalidade, que questiona isso tem poder. Isso cria poder, né?
Porque as pessoas estão acostumadas, porque as pessoas olham... Porque é isso, as pessoas olham pro mundo e vê esse discurso que tá tudo bem, não sei o que, não sei o que lá, só que ao redor delas o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Como que você quer que alguém seja lógico, racional, pensador, não sei o quê, quando as condições concretas da vida dela estão derretendo? Derretendo. Derretendo. Tá ligado? Aí... Quão irônico, né? Quão irônico que essa lógica super racional, né? Essa lógica iluminista de analisar os números e trazer não sei o quê, e vai melhorar, e sempre um certo idealismo, assim. Quão irônico, né? Porque é justamente essa lógica que impede que as pessoas vejam o que de fato está acontecendo. Né? E aí a gente acaba perdendo espaço no discurso da mobilização para setores da extrema-direita, que instrumentalizam essa indagação, instrumentalizam esse questionamento dessa lógica, dessa razão que está no nosso mundo, e vão usar isso a favor do seu projeto político. E mais uma vez eu digo, né? Reforço mais uma vez. Por que vocês acham que os canais comunistas, nesse último período, tiveram esse ascenso e, sobretudo, tiveram um ascenso não só de popularidade, que é uma coisa muito importante, mas porque se propõe um combate efetivo às condições de vida, porque apresenta uma alternativa concreta. Uma alternativa que não está construída. Veja, não é uma alternativa que está construída, é uma alternativa cientificamente concreta para os problemas da classe trabalhadora brasileira. E que vai na economia, que vai explicar na economia política os seus problemas. E não a partir da lógica olavista, por exemplo, né? Sobre teorias da conspiração, né? Negacionismos e etc, etc, etc. Mas não é uma questão de racionalidade, né? Não acho que seja meramente uma questão de racionalidade. Inclusive, é essa questão de racionalidade, né? De progresso, que leva a gente para o lugar onde a gente está. Inclusive, conversando com um amigo meu ontem, né, quinta-feira, hoje é dia 11 de outubro, conversando com um amigo meu na quinta-feira, ele tava falando que a economia argentina ia muito bem. E eu perguntei pra ele, por que você acha isso, né? Ao invés de chamar ele de burro, né? Perguntei pra ele, por que você acha isso, né? E aí ele me disse, porque a inflação tá baixa, porque a moeda tá boa, porque é o que e ele falou porque é o que a gente vê nos gráficos, o que a gente vê no noticiário. Aí ele citou o número. Olha só. Né? Tanto que você pode perguntar para qualquer pessoa, né? É igual a galera. E assim, você percebe que esse tipo de lógica não é uma lógica que só acontece só para reforçar o discurso da direita, do capitalismo, não. Mesmo, né? Você vê ali a participação do Jones no ICL, quando o Jones quando o cara fala, o Brasil está em pleno emprego, está com pleno emprego. Pleno emprego? Pleno emprego? Mais a metade da população está na informalidade. Pleno emprego? Tá ligado? Como que essas informações podem chegar à classe trabalhadora e ela ficar sabendo? Ficar sabendo do quê? A vida tá uma merda. Sabe? Então, tipo, o que tem além disso, né? O que tem para além do gráfico? O que tem para além dessas informações super racionais, né? O que tem para além da tecnocracia? O que tem, né? Então, quanto antes a gente abandonar essa lógica, o quanto antes a gente entender que o nosso papel enquanto comunista não é levar a razão e a iluminação para as pessoas, né? Como se fosse uma questão de estupidez, como se fosse uma questão de menoridade intelectual. Enquanto a gente não entender isso, a direita vai continuar surfando nessa onda. Porque ninguém gosta de ser chamado de burro. Ninguém gosta de ser chamado de ignorante. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Tem gente que é ignorante, tem gente que é foda, não é que tá obrigando a conversar com todo mundo, não sei o quê. Mas o fato da gente partir dessa premissa já é um grande problema. Já é um grande problema porque impede que a gente detecte e perceba no discurso da pessoa quais são as inverdades, quais são os problemas, quais são as contradições. Que aí sim a gente poderia atuar para mostrar, né? Para mostrar, não enfiar a goela abaixo, mostrar outra realidade. E aí o que o sujeito faz com aquilo? Questão do sujeito, pô. Não tem como a gente achar que todo mundo vai concordar com a gente, né? Isso é viagem. Isso, de novo, isso é parte dessa lógica iluminista. Achar que porque a gente tem isso, tem não sei o quê, as pessoas têm que concordar. Tem porra nenhuma. Tem que concordar porra nenhuma, não. Se não concorda é porque a gente não convenceu. Acabou. É isso, sabe? E esse convencimento
não se dará por uma lógica racionalista, pura, abstrata. Esse convencimento é um convencimento que opera em caráter político. A gente saber das coisas que estão acontecendo, a gente conseguir mostrar essas coisas, a gente trazer perguntas para as pessoas, ver as pessoas como sujeitos históricos, capazes de aprender, capazes de se questionar, capazes de fazer esse movimento, e não a gente trazer a informação e enfiar na cabeça da pessoa, como se fosse uma questão de, né? De novo, inteligentes e burros, sábios e ignorantes, né? Não é essa a questão. Não é essa a questão. Essa lógica, inclusive, ela prejudica os nossos trabalhos, porque faz com que a gente não perceba as minúcias e os momentos de discurso que a gente tem que atuar. E aí, de fato, né? Se eu não tô escutando o que o outro tá falando para mim, essa indagação que ele tá trazendo, e eu só tô preocupado em impor a minha verdade com uma lógica superior, aí, meu amigo, boa sorte. É só isso que eu tenho para dizer. Boa sorte em tentar convencer alguém.